Você já percebeu que atualmente ser criminoso no Brasil é lucrativo? Você já percebeu? Pois é lucrativo. Meu nome é Daniel Arruda e hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre justiça e punição, contraste entre a sociedade atual e a civilização bíblica, né? Que obedecia à lei de Deus, né? Algo que é muito raro atualmente. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like e bora pro assunto. Hoje, ser criminoso vira lucrativo porque quando alguém rouba outra pessoa, né? Quando um ladrão te rouba, sabe? Ele vai para uma prisão sustentada com o seu dinheiro. Ele vai comer por um determinado período de tempo longo, tá? Ou curto até, né? Se ele sair por bom comportamento, porque isso acontece, né? Essa pessoa vai viver de graça com seu dinheiro, tá? E você que teve seu dinheiro roubado não vai ter seu dinheiro de volta. Então você não tem reembolso do que foi roubado e o ladrão que te roubou, ele ainda vai ter dinheiro e comida de graça. Em contraste com a sociedade bíblica, alguém que roubasse outra pessoa na lei de Deus, essa pessoa ela não ia para uma prisão simplesmente. Ela tinha que trabalhar para você até ela pagar a dívida na qual ela roubou. E aí você já mata dois coelhos com a cajadada só. Por que eu digo que você mata dois coelhos com a cajadada só? É porque tem muita gente muito mimizeiro que diz que mas às vezes o ladrão ele rouba porque não tem o que comer, porque o ladrão passa necessidade, ele tem que... Ok, na época bíblica, se você roubasse por acaso, digamos que você tinha necessidade de roubasse algo de alguém, você tinha que trabalhar para pagar a dívida, mas parte do dinheiro você tirava para você se sustentar. Então, de certa forma, você tinha o seu sustento, que muitas vezes o ladrão não vai ter anteriormente, tá? Mas você tinha que pagar a dívida, tá? Não estou dizendo que era bom roubar, tá? Porque, obviamente, você poderia ter esse dinheiro através da caridade, que acontecia e tal. Muitos outros meios pelo qual você poderia ter esse dinheiro, tá? Existia um modelo de arrecadação no Antigo Testamento, tá? De doação para os pobres, que posteriormente eu posso fazer um vídeo só falando, né? Que de 3 em 3 anos arrecadava-se 10% de tudo no ano para dar para os pobres. Mas eu não vou, isso não era um sistema estatal, ok? Só deixando claro. Mas voltando ao assunto, a pessoa tinha que pagar as suas dívidas, tinha que pagar o que ela roubou, mas ela também tinha o seu sustento, obviamente, porque ela não ia se matar trabalhando também. Ela precisava de comer e tal, precisava de algum tipo de sustento. Então assim, você já mata dois coelhos com a cajadada só. Além disso, se a pessoa voltasse a roubar novamente, porque existe a possibilidade, né? A pessoa vai trabalhar para você e ela é uma criminosa, né? Então, obviamente, existe a possibilidade dela te roubar. Mas se ela roubasse pela segunda vez, aí que tá, a pessoa, ela recebia punição de morte, punição perpétua, né? Na lei bíblica. E nossa, mas punição perpétua e tal. Nós estamos falando de punição perpétua em um ambiente que foi dada a possibilidade para você mudar de vida, tá? Que fique claro, foi dada a possibilidade de você se redimir dos seus erros, tá? Você agora tinha sustento, podia buscar o trabalho, tá? Mas não, você decide roubar novamente e abusar daquele trabalho, né? Abusar daquela oportunidade. E aí você era condenado com a punição perpétua, né? Não punição, eu diria punição perpétua no caso de a punição capital é uma punição perpétua, mas o termo certo é punição capital. E bom, hoje em dia, além da gente ter esse sistema precário atualmente, né, em que os presos eles se sustentam com o seu dinheiro, bom, outro exemplo de preso que sustenta com o seu dinheiro é político, né? É um bom exemplo, né? Político que muitas vezes tem foro privilegiado, quando é preso ele não é preso em uma prisão normal, né? Ele tem que ser preso numa prisão domiciliar, né? Num baita de um apartamento de luxo, né? Porque é desse jeito, né? Que acontece hoje em dia no Brasil. Isso quando o STF não vai lá e te solta, te dá o direito de concorrer às próximas eleições. Bom, eu nem quero entrar nesse assunto aqui, né? Mas antigamente, no antigo Israel, tá? Eu tô dizendo antigamente no antigo Israel, eu tô sendo até redundante aqui. Mas no antigo Israel, isso com certeza não aconteceria. Por que eu digo que não aconteceria? Porque existia
uma punição conforme a hierarquia. Conforme você era mais alto na hierarquia, com mais, como eu diria, com mais dificuldade você se redimiria perante a sociedade e a punição era mais grave para você. Por exemplo, no antigo Israel, para você ser perdoado de um pecado para com Deus, né? Normalmente pecados sociais também, pecados... eu roubei algo de alguém. Isso é um pecado para com Deus, entendeu? Então você peca contra o próximo, você está pecando contra Deus também. Essa pessoa, ela tinha que pagar, ela tinha que fazer um determinado sacrifício para com Deus. É claro, além de pagar as dívidas para com o próximo, ela tinha que fazer um sacrifício para com Deus para pedir o perdão. Então nós tínhamos determinadas vezes em que as pessoas elas faziam sacrifícios. Para uma pessoa que fosse pobre, elas iam lá e sacrificavam 2 rolinhas, 2 pombos, né? Para a pessoa que fosse um cidadão de classe média e tal, né? Um cidadão comum, essa pessoa tinha que ir lá e, se eu não me engano, sacrificar um cordeiro, né? Se fosse uma autoridade, tá? Tinha que ser uma cabra. Olha só, já ia subindo conforme a pessoa, conforme a autoridade da pessoa ou as condições da pessoa. Então, se fosse uma autoridade, tinha que ser uma cabra. Se por acaso a nação inteira pecasse, tinha que ser um touro, tá? Um touro novo. E caso o sumo sacerdote, que era aquela pessoa que fazia expiação dos pecados, ela pecasse, ela tinha que sacrificar um touro novo sem defeitos. Então, existia uma hierarquia conforme o perdão, né? Uma hierarquia para o perdão da sociedade. Hoje em dia não tem mais sacrifício de animais, obviamente. Jesus morreu na cruz, Jesus é o cordeiro, né? Que morreu na cruz por nós, mas ainda assim temos a punição social, e não é diferente da punição social, tá? Conforme a hierarquia e conforme o pecado que a pessoa cometeu, o crime que a pessoa cometeu, nós temos a punição mais grave. Qual a justificativa do poder, né, das pessoas que estão no poder? Olha, mas ele representa a população brasileira. Sabe quem é que representa a população brasileira? A população brasileira, caramba! A população brasileira representa a população brasileira, não o político. Então, o sistema que nós temos hoje em dia só serve para se perpetuar no poder, tá? Isso através de eleições que não representam a população. Eleições que não representam a população. Por que eu digo que as eleições não representam a população? Porque só são oligarquias que se penduram no poder. Oligarquias que se penduram no poder. Vide o teatro das tesouras entre o PSDB e o PT durante anos. Vide toda a política do café com leite da República Velha. Então, assim, os políticos tentam se perpetuar no poder e usam justificativas populistas de não, olha só, essa pessoa, ela representa a população brasileira, então a punição, se ela representa a população brasileira, se ela representa, entre aspas, essa pessoa tem que ser punida mais gravemente ainda, porque ela representa a população. Ela está abdicando daquilo que era a sua responsabilidade, daquilo que era o seu dever. Veja, se alguém foi eleito, não é direito dele participar, trabalhar para o povo, mas é um dever trabalhar para o bem do povo. Se ele não trabalha para o bem do povo, mas comete um crime, então ele está indo contra o seu dever e a partir daí ele deve ser punido com a gravidade maior, porque ele representa aquele povo, né? Entre aspas. Isso levando em conta a justificativa das pessoas, né? Que é totalmente controversa, tá? Mas, bom, né? Como eu disse, políticos têm várias regalias, né? Porque, entre aspas, representam o povo, que não faz o mínimo sentido. Se você está numa posição mais alta, você precisa ter uma punição de acordo com a sua posição também, tá? Além disso, hoje em dia nós temos várias pessoas que cometem assassinato, né? E elas vão estar vão seguir a mesma lógica das pessoas que roubam, né? Elas vão ser presas, elas vão ter comida e moradia de graça. A família daquele ente querido, né, que foi morto, né? A família daquela pessoa que foi morta, ela vai ter que pagar agora através dos seus impostos, é claro, a comida de graça e a moradia desse mesmo criminoso. E esse criminoso logo vai ser solto por bom comportamento, tá?
E isso não só acontece com homicidas, mas também com estupradores. E eu já fiz um vídeo aqui do dia que eu fui para Brasília para reivindicar a pena maior para estupradores. Eu vou deixar em algum lugar aqui no card, que eu fui lá no Ministério da Cidadania, conversei lá com o representante da Secretaria Nacional Adjunta para falar um pouco sobre, apresentar um projeto de aumento da pena, né? Mas pra mim deveria ser morte, é morte. A lei bíblica diz que é morte, mas bom, a gente não vai entrar nessa punição específica. Mas sobre os homicidas também deve ser morte, tá? A própria Bíblia em Gênesis diz que aquele que derramar sangue do outro deverá ter seu sangue derramado. Nós vemos o apóstolo Paulo falando em Romanos 13 que o Estado ele é a mão com a espada, né? Ele tem a espada para julgar. E espada não faz cosquinha, espada pune de forma capital. Então, assim, é um dos deveres do Estado colocar, tá? Manter essa pena capital para o bom funcionamento da sociedade, porque senão a sociedade vai haver uma desregulação entre o crime e a punição. Aquele homicida cometeu um crime de morte, como ele vai pagar agora com a sua própria vida, porque ele cometeu um crime de morte, entendeu? Então se ele cometeu um crime de morte, agora ele paga com a sua vida, tá? É a famosa lei do tal qual, né? A lei do talião. Tá? Aquele com ferro fere, com ferro será ferido. No fim, as prisões são lotadas. No fim, nós temos penitenciárias super lotadas. E o que acontece qualquer dia desses? Um serial killer foge e mata um montão de pessoas em Goiás. Ai. Bom, eu falo isso até com um pouco de frio na barriga, porque eu sou de Goiás, então... Mas é isso, qualquer dia desses aí um serial killer foge de uma prisão superlotada e vai matar outras 5 pessoas das 10 que ele já matou e não tem a punição necessária. Tá aí um exemplo de um sistema falho que beneficia crimes e num país em que ser criminoso é lucro. Isso só aconteceu por 2 motivos. Porque nós deixamos de seguir uma lei moral, um conjunto que deu a moralidade ao mundo, que é a Bíblia, as Escrituras, a palavra de Deus, né, que civilizou as sociedades, tá? Nós deixamos de seguir. E segundo, porque nós começamos a seguir o nosso próprio entendimento, como se fosse alguma base moral, né? É isso. Então, muito obrigado por vocês que assistiram até aqui. Inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like e fique com Deus.